Fala, Novatins! Tá tudo bem com vocês? Começando mais um culto espetacular. Eu espero que você tenha tido uma semana abençoada. Muitos adolescentes vieram aí pro churrasco da Vitória. Aquela programação fantástica onde você pôde reunir presencialmente com seu GA. Eu tenho certeza que foi um momento incrível para a sua vida. E hoje nós queremos começar esse culto maravilhoso, com muita alegria, com muita disposição. Eu peço que você levante aí do seu sofá, da sua cama, onde quer que você esteja, e vamos cantar ao nosso Deus! Novatins, eu te convido a cantar com a gente e dizer que a nossa esperança está em Cristo. Olha o passinho. Não vivo o que o mundo diz, não faço o que o mundo faz. Sou peregrino aqui, cumprindo uma missão. Pois Jesus Cristo me ungiu para as boas novas proclamar. Minha maior motivação é ter certeza do amanhã. A minha esperança está em Cristo. A minha esperança está em Cristo. A minha esperança está em Cristo. Eu não me guio por estar, eu me guio por Ele. Na, 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 na. Não vivo o que o mundo diz, não faço o que o mundo faz. Sou peregrino aqui, cumprindo uma missão. Pois Jesus Cristo me ungiu para as boas novas proclamar. Minha maior motivação é ter certeza do amanhã. A minha esperança está em Cristo. A minha esperança está em Cristo. A minha esperança está em Cristo. Eu não me guio por vista, eu me guio por Ele. A minha esperança está em Cristo. A minha esperança está em Cristo. A minha esperança está em Cristo. Eu não me guio por vista, eu me guio por Ele. Na, 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 na. Do nascer do sol ao entardecer, nós te louvamos, Senhor. Do nascer do sol até o entardecer, eu te louvarei. Pois em todos os momentos tu és bom, eu te louvarei. Eu sei, não tenho que temer, seu amor me salvou. Então darei tudo de mim. Tu és bom pra mim, com a minha voz te louvarei. És bem melhor que a vida, com tudo que sou te louvarei. Do nascer do sol até o entardecer, eu te louvarei. Pois em todos os momentos tu és bom, eu te louvarei. Eu sei, não tenho que temer, seu amor me salvou. Então darei tudo de mim. Tu és bom pra mim, com a minha voz te louvarei. És
grato por tua vida em mim. Eu sou grato, Pelo teu amor, eu sou grato, por tua vida em mim. eu sou grato, Pelo teu amor, eu sou grato, por tua vida em mim. eu sou grato, Pelo teu amor, eu sou grato. por tua vida em mim. Com palmas. Tu és bom pra mim, com a minha voz te louvarei. És bem melhor que a vida, com tudo que sou te louvarei. Tu és bom pra mim, com a minha voz te louvarei. És bem melhor que a vida, com tudo que sou te louvarei. É isso aí, Nova Team! Chegou a hora da nossa brincadeira! E hoje a gente vai ter homens contra as mulheres, é isso mesmo! E como é que vai funcionar? O adolescente, cada equipe, vai ter 90 segundos para colocar o máximo de bolinhas aqui no nosso alvo. Ele vai vir aqui, ó, e vai tentar acertar o máximo de bolinhas. Agora é o seguinte, acertou uma bolinha, ele vai responder uma pergunta. Entendeu? Deu para entender aí? Então eu queria chamar aqui, primeiramente, a equipe dos homens. Vamos lá, homens. Vamos conhecer esse pessoal que vai representar todos os homens aí. Você aí na sua casa. Fique na torcida. Qual o nome e qual o GA? Meu nome é Gabriel, eu sou do GA do Yuri. Meu nome é Samuel, eu sou do GA do Lucas Duarte. Meu nome é Lucas, eu sou do GA do Yuri. Aê! Essa moçada estão com a mira afiada. Então é o seguinte, Gabriel, você vai começar, vai tentar acertar. Acertou a bolinha, eu vou te fazer uma pergunta. Acertou a resposta, troca e vem o próximo. Deu para entender? Todo mundo preparado? Produção, prepara o tempo. 3, 2, 1, valendo! Vamos lá, hein? Vamos lá, Gabriel. Vamos lá. Ih, rapaz, a mira tá... Você aí de casa, homem, vá torcendo, vá torcendo. Vamos lá, hein? Vamos lá, Gabriel. Quase. Vamos lá, vamos lá. O tempo tá passando, o tempo tá passando. Rapaz, tá difícil. Não desiste, Gabriel. Bora lá, calibra essa mira. Homens, comecem a orar, homens. Acertou? Pergunta: o que era um nazireu? Era uma pessoa consagrada a Deus. Uma pessoa consagrada a Deus, resposta certa, próximo. Vamos lá, Samuel, vamos lá. Mais rápido, o tempo tá passando. Olha aí, já tem 50 segundos, vamos lá, Samuel. Vamos lá, calibra essa mira. Acertou a pergunta. Cite uma das restrições que o nazireu tinha. Não se aproximar de cadáveres. Certa resposta, próximo, vamos lá, o tempo tá passando. Acertou, próxima pergunta. Qual era a missão de Sansão? Libertar o povo das mãos dos filisteus. Libertar o povo dos filisteus. Continuando, o tempo não passou. Opa! Outra pergunta. Qual o tema da... Não é o tempo. Não é o tempo, resposta certa. Vamos lá, Samuel. Os homens estão afiados. Acabou o tempo. Valeu, homens. Produção, quantas bolinhas? 4 bolinhas. Parabéns à equipe dos homens. E agora eu vou chamar aqui a equipe das meninas. Pode vir. Vamos lá, meninas. É a vez de vocês. Primeiro eu quero conhecer vocês, de frente ali para aquela câmera. Qual o nome de qual GA? Caira do GA da Tia Gil. Larissa do GA da Tia Gil. Maria Clara do GA da Tia Gil. Aê! Esse é o time que vai representar você, menina aí de casa. Então vamos lá, já deu para entender a brincadeira, né? Então, prepara, pega uma bolinha. Produção, tempo, 3, 2, 1, valendo! 90 segundos, mais forte. Opa! Pergunta: qual o nome do pai de Sansão? Manoá.
Mano, a resposta certa, a próxima. O tempo não parou, hein? Vamos lá, minha amiga. Aí. O tempo tá passando. As meninas já começaram bem. Vamos lá. Vai jogando. Cuidado, cuidado. Fica atrás da marca aí. Vai. Não para não, amiga. Mais força. Quase. Vamos lá, meninas. Você aí de casa, vá torcendo. Comece a orar. Acertou. Pergunta: que animal Sansão rasgou no meio como se fosse um cordeiro? Leão. Leão, perfeito! Próximo. O tempo tá passando, vamos lá. Acertou, pergunta: cite mais uma das restrições que o nazireu não podia fazer. Não podia cortar o cabelo. Perfeito, próximo. Continua. Vamos lá. As meninas estão bem, hein? Estão bem. Vamos lá. Você aí de casa, vá torcendo. Quase. Vamos lá, meninas. Opa, pergunta: quantas tranças foram cortadas de Sansão? 7, perfeito. Próximo, continuando. 5 segundos. 2, 1. Aê! Acabou. Quantas bolinhas? 4. E agora? Temos um empate. Então, prêmio para as duas equipes. Pode vir aqui os meninos também. Rapaz, vocês foram, fantásticos. As duas equipes deram o seu máximo. E tá aí o nosso prêmio, pela participação. Parabéns. E, Nova Teens, continue atento nas mensagens e na meditação. O próximo pode ser você. Até a próxima! Nova Teens, eu te convido a ficar em pé, porque esse é o dia, esse é o lugar e essa é a hora! Vamos lá, vem cantar, vem encher seu pulmão. Tudo fez por você, vem dizer na canção. Seu amor transformou-se, mudou meu coração. E não vou parar de cantar essa canção. O melhor dia do meu viver foi quando te encontrei, Senhor. O meu coração se uniu ao teu, eu vou viver pro teu louvor. Eu vou viver pro teu louvor. Vou lutar, te buscar, imitar teu amor. Esse meu coração vai buscar ao Senhor. Teu amor transformou-se, mudou meu coração. E não vou parar de cantar essa canção. O melhor dia do meu viver foi quando te encontrei, Senhor. O meu coração se uniu ao teu, eu vou viver pro teu louvor. Eu vou viver pro teu louvor. Esse é o dia. Esse é o dia, esse é o lugar. Essa é a hora de exaltar ao Senhor. Esse é o dia, esse é o lugar. Essa é a hora de exaltar ao Senhor. Esse é o dia, esse é o lugar. Essa é a hora de exaltar ao Senhor. Esse é o dia, esse é o lugar. Essa é a hora de exaltar ao Senhor. O melhor dia do
onde é que a gente tá? Karina, deixa de leseira. Agora apertaram o F5 lá e a gente tá atualizado. Sabe onde a gente tá? No YouTube, Karina. Amei! E aí, galerinha, como vocês estão? Como vocês podem ver, agora somos blogueiros à moda antiga. E hoje nós vamos continuar a história de Sansão. E essa história está repleta de curiosidades. Mas antes de começar, produção, roda a vinheta! Mas, Karina, você sabia que teve uma época em que Sansão era considerado o homem mais forte de todo mundo? Sim, Léo, ele era como se fosse o Hulk do passado. Que isso, produção? Tá cheio de heróis aqui, mas ainda não chegou a noite dos heróis. E de uma coisa eu tenho certeza, esse martelinho aí ia ser mamão com açúcar pra Sansão. Realmente. Galerinha, eu sei que tá ficando bom, mas não se esqueça de se inscrever no nosso canal, dar aquele joinha, ativar o sininho e compartilhar com o seu GA. Karina, sensacional, você já pegou a visão, hein? Mas assim, vamos continuar falando sobre Sansão. Você sabia que Sansão foi considerado um dos nazireus mais famosos de toda a Bíblia? Claro, Léo! Inclusive, você lembra, na verdade, o que é nazireu? E você, adolescente, lembra o que é nazireu? Mas é claro que eu lembro, né, Karina? Nazireu quer dizer separado, consagrado a Deus. E isso tinha algumas restrições. Sansão não podia tocar em cadáveres, nem beber bebidas fermentadas, nem derivados de uva, e muito menos cortar os cabelos. Isso mesmo, Léo. Parabéns! Você sabia que o significado do nome de Sansão quer dizer ensolarado? Karina, eu não vou mentir pra você, mas essa é nova pra mim. Porém, eu sei uma história de Sansão que vai te deixar de boca aberta. Conta que eu já tô. Você sabia que Sansão pegou 300 raposas, separou ela em pares e pôs uma tocha em cada par de cauda? Isso mesmo, Léo. Foi aí que Sansão acendeu a tocha e incendiou todo o seara dos filisteus em Tímina. E, consequentemente, perderam toda a sua colheita. Karina, de uma coisa eu sei. Se Sansão vivesse nos dias atuais, com certeza iam olhar pra ele e falar: ei, tu é bichão mesmo, hein? Porque, Karina, imagina só, se pegar uma raposa já é difícil, imagina só 300. Realmente, Léo, mas eu tava aqui pensando, será que ele não usou nenhuma luva, aquelas luvas bem grossas, para se defender das garras e dentes afiados da raposa? Bom, qualquer que seja a estratégia que Sansão usou, podemos dizer que ele era um gênio. Karina, isso é verdade. Qualquer guerreiro que tivesse matado 1000 soldados armados, Karina, você não ouviu errado, 1000 soldados armados, usando uma queixada de jumento, eu penso assim que a raposa foi um passatempo para Sansão. Realmente. Léo, você sabia que as forças de Sansão não vinham de seus cabelos? Assim, Karina, eu vou te contar um segredo agora. Conta. Nem Sansão sabia de onde vinha a força dele. Sansão achava que as suas forças vinham dos seus cabelos, porque desde o seu nascimento, sua mãe sempre cuidou e, por ser nazireu, nunca permitiu que ele cortasse. Qual seria o segredo das coisas que Sansão realizava? Por que Sansão tinha toda essa força? E como ele perdeu essa força? Isso você acompanha agora aqui no Você Sabia! E para isso, quem seria melhor do que ele? O próprio Sansão aqui no nosso programa. Sansão, seja muito bem-vindo ao nosso programa. É sempre uma honra tê-lo aqui conosco. Prazer é todo meu. Sansão, bora fazer uma selfie? Bora. Sim, né? Então, desculpa. Revela pra gente todas essas curiosidades. Bom, como vocês já falaram, a minha força não vinha dos meus cabelos, ela vinha do Senhor, no qual eu esqueci por muito tempo e caí no pecado da desobediência, perdendo toda a minha força. Sansão, que papo é esse que você carregou o portão de Gaza, no qual pesava 3.000 quilos,
E o melhor, você andou por 60 quilômetros. Você era um Transformers? Eu não era um Transformers, mas aquela noite foi louca. Eu estava cercado em Gaza e o único jeito de eu sair de lá era se eu arrancasse aqueles portões com a força que o Senhor me deu e colocasse eles das costas. Sansão, enquanto você estava falando aí, eu estava fazendo um cálculo aqui. Olha que eu não sou muito bom em matemática, mas assim, a distância que você percorreu é como se fosse daqui da Nibe até a cidade de Rio Preto da Eva. É chão, Sansão, hein? com todo respeito, essa força não vinha de seus cabelos. É notória que a minha vida foi uma permissão do Senhor. Eu sofri muito na mão dos filisteus. Furaram meus olhos, fui acorrentado para moer trigo na prisão, depois de ser capturado por eles. Sansão, é nítido que você aprendeu muito mais com a sua fraqueza, como nunca antes. E devido às suas aflições, certamente você deve ter se arrependido. Sim. Sansão, é sempre uma honra tê-lo aqui em nosso quadro. A honra é toda Sempre minha. que você quiser, pega o celular, passa um zap pra gente. Aqui é a sua casa, Sansão. Muito obrigado, viu? Tchau, Até gente. a próxima. Tchau, Obrigado aí. Sansão. Sansão, aproveitando, faz um favor pra mim. Já leva essas cadeiras. Muito obrigado, viu? Aqui é assim, na Tchau, tchau, base Sansão. da intimidade. Karina, você sabia que Sansão fingiu estar cansado e pediu permissão para se encostar nas colunas centrais do teto do templo em Gaza? Sim, ele orou silenciosamente e curvou-se, derrubando os pilares que sustentavam o templo em Gaza. E assim, Sansão bateu o recorde de mais CPF cancelados, como nunca tinha feito em toda a sua vida. Karina, eu estava conversando com Sansão e foi mais ou menos assim que aconteceu. O quê? Não. Assim não, Léo. Poxa, tu vai quebrar o cenário todo. Calma, Passei a Karina. tarde toda arrumando. Nova Teens, espero que vocês tenham gostado da história de Sansão. Mas não fiquem tristes, pois temos mais um monte de história para contar para vocês. E esse foi o nosso quadro. Você sabia? Até mais. Tchau, tchau, pessoal. Tchau. Acabou. Ah, é verdade. Jesus morreu na cruz por mim e por você. Ele entregou a vida dele por ti. E nesse momento nós vamos agradecer através dessa música, cantando para ele. Eu olho para a cruz, e para a cruz eu vou. Se eu sofrer participar, a sua obra vou cantar. Meu Salvador, na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Aí na sua casa, onde você está, agradeça a Deus, porque nós não merecíamos essa vida, nós não merecíamos essa salvação. Imerecida vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela
gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor, pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. É isso aí, agradeça a Jesus por tudo isso que Ele fez por você na cruz. Quebrantado por seu amor. Pastor Júnior. Nova Teens, hoje nós vamos continuar falando sobre a vida de um dos personagens mais importantes da Bíblia, Sansão, que ficou conhecido principalmente por sua grande força. Ele foi um dos juízes mais importantes que governaram a nação de Israel. Não há registro de uma pessoa que tinha uma força tão grande como a de Sansão. A Bíblia diz que Sansão era um nazireu, alguém separado para Deus. Sansão foi separado para Deus desde o seu nascimento. E ele tinha uma missão muito especial. Ele tinha que trazer liberdade à nação de Israel que estava sendo subjugada pelos filisteus. Existiam aqueles nazireus que eram consagrados durante um determinado tempo de sua vida e aqueles nazireus que eram consagrados durante toda a sua vida. E Sansão foi consagrado durante toda a sua vida, mesmo antes de ele nascer. E como eu falei, ele foi escolhido, ele tinha um propósito, ele tinha uma missão muito específica, que era libertar a nação de Israel da escravidão dos filisteus. E como nazireu, nós explicamos aqui, você viu no quadro que nós passamos agora há pouco, e na última mensagem, que nós falamos sobre a vida de Sansão também. Como nazireu, ele tinha algumas restrições. Vamos só relembrar. O nazireu, ele não podia tomar vinho, nenhuma outra bebida fermentada. Ele não podia comer nada que viesse da uva, casca, folha, suco, qualquer produto derivado da uva. O nazireu não podia usufruir. Sansão também, como nazireu, ele não podia se aproximar de cadáver, né? Por mais que um pai, uma mãe, um parente muito próximo morresse, ele não poderia nem participar, né, do velório ali, como nós conhecemos hoje. Ele não poderia se aproximar. E também ele não poderia cortar o seu cabelo. Olha, eu tenho certeza que depois dessa quarentena vai aparecer muito nazireu aqui do Nova Teens. Aqueles adolescentes cabeludos, que passaram 90 dias de quarentena, não saíram de casa para nada, vão estar com o cabelo comprido. Olha aí, ó. Você agora vai ser um nazireu. Mas como falamos, infelizmente, a história de Sansão nos traz mais exemplos negativos do que positivos. Logo no começo da sua vida, ele começou a tomar algumas decisões muito erradas, como nós aprendemos na mensagem anterior. A Bíblia diz que logo uma das primeiras decisões de Sansão foi descer até a cidade de Tímina, né, uma cidade dominada pelo inimigo, um lugar de risco físico e espiritual para a vida dele. Ele se colocou ali suscetível ao pecado. Não somente ele desceu a uma cidade do inimigo, mas a Bíblia diz que ele também se aproximou das vinhas. Quem se aproxima das vinhas, né, se aproxima das videiras. E quem se aproxima das videiras, com certeza, vai se aproximar de uvas. Ele se colocou ali num lugar arriscado. Ele se colocou numa posição onde seria muito fácil ele desobedecer a Deus, quebrando uma das restrições do nazireu. Ele entrou o que nós conhecemos chamado zona de perigo. Aquele local onde você vai estar mais suscetível ao pecado. Aquele local onde você vai estar mais sob a influência do inimigo. Por isso, adolescente, não entre na sua zona de perigo. Fuja daquele local que pode fazer você pecar contra Deus. Fuja daquele local que pode ser um risco espiritual para você. Para alguns adolescentes, a zona de perigo é uma amizade, para outros é um site, para outros é um grupo do WhatsApp. Eu não sei, a sua zona de perigo talvez seja uma garota, um garoto, mas Deus quer que você fuja, Deus quer que você se afaste, porque se você passar muito tempo com o inimigo, você vai estar sob a influência dele e, consequente, pecar contra Deus. E um segundo deslize de Sansão é que ele começa a cometer pequenos deslizes. Ele começa a cometer pequenas falhas. Ele começa a fazer algumas que nós chamamos de concessão. Ele começa a tolerar certos pecados.
A filosofia de Sansão era mais ou menos assim: isso vai ser um pecadinho, não tem problema, eu posso me satisfazer. E quais os erros que ele começa a cometer? Primeiro, ele se interessou por uma mulher do povo inimigo. Lembra que Sansão, né, como alguém do povo de Deus, não poderia se relacionar com uma filisteia. Inclusive ele foi aconselhado pelos pais, mas ele rejeitou o conselho. Ele desconsiderou o conselho dos seus pais, se apaixona por uma filisteia, desconsidera o conselho dos pais, se aproxima de um cadáver do leão. Você lembra que quando ele desceu a Tímida, um leão atacou, a Bíblia diz que ele rasgou o leão no meio como se fosse um cabrito. Quando ele volta da casa dessa mulher, o leão está morto ali com enxame de abelha e mel. A Bíblia diz que ele se aproximou para pegar o mel que estava na carcaça do leão, quebrando um dos seus votos de Nazireu. E Sansão também era especialista para fazer amizades erradas. Pensa no cara que só andava com gente que não queria saber do verdadeiro Deus. Ele só andava com pessoas que não queriam saber do Senhor. Ele começou a cometer esses deslizes, mesmo sabendo que estava pecando contra Deus, ele continuou desenfreado. É muito comum na sua vida, adolescente, grandes pecados começarem assim, aos poucos. É quando você vai quebrando aquelas concessões, quando você vai tolerando, quando você faz uma trapaça no jogo, quando você brinca com aquela brincadeira de ficar com um menino, com uma menina, quando você mente para sua mãe, quando você cola em uma prova. Você começa a tolerar esses pequenos deslizes, e para Deus não existe pecadinho e pecadão. Todo pecado vai ter consequência e todo pecado vai trazer separação de Deus. Você está fazendo alguma concessão ultimamente? Você está tolerando algum erro, algum deslize? Deus não quer que isso aconteça, porque mais cedo ou mais tarde esse pecado vai te levar à destruição. Agora, nós entramos no capítulo 14, só para a gente resumir aqui. Sansão vai até essa mulher de quem ele gostava, né? Chama seu pai, ele faz uma festa de casamento, e ele é apresentado para 30 rapazes nessa festa, só pessoa, gente boa, para não dizer o contrário. E ele ali na empolgação, conhecendo aquelas pessoas, ele propõe um enigma. Ele diz bem assim: olha, eu vou propor um enigma para vocês, se vocês conseguirem descobrir esse enigma, eu vou dar eu vou dar 30 vestes de linho e 30 mudas de roupa para vocês. Vocês vão ter um prazo de 7 dias para descobrir esse enigma. Se vocês não descobrirem esse enigma, vocês vão me dar 30 vestes de linho e 30 mudas de roupa. E qual era o enigma? Sansão disse bem assim, o que é, né? Do que come, saiu comida. Do que é forte, saiu doçura. Os filisteus ficaram ali tentando descobrir para ver qual era esse enigma. A Bíblia diz que eles tentaram o primeiro, o segundo, o terceiro dia. E adivinha o que aconteceu? Eles não souberam. Eles foram até a mulher de Sansão. E eles são tão peça boa, esses amigos de Sansão, que eles chegam assim com a mulher de Sansão e dizem bem assim, eu quero que você descubra esse enigma para a gente, porque senão nós vamos queimar você e a família do seu pai. Olha só, queimar vivo. Né? E eles pressionam ali aquela mulher e ela pressiona Sansão. Ela diz: Sansão, será que você não me ama? Será que você não gosta de mim, Sansão? Me diga qual é o enigma. Ela ficou perturbando Sansão até o ponto de ele dizer para os filisteus. E os filisteus no dia, né, no prazo estabelecido por Sansão, eles chegam com Sansão e falam qual é o enigma. O que é mais doce do que o mel e o que é mais forte do que um leão? Sansão diz bem assim: do que come saiu comida, do que é forte saiu doçura. Você lembra que quando Sansão rasgou aquele leão, a carcaça do leão ficou ali, como eu tinha falado anteriormente, criou-se um enxame de abelhas e mel. Ou seja, do que come o leão, do que come saiu comida, mel. Do que é forte o leão saiu doçura, que é o mel também. E eles descobrem. E o que Sansão faz? A Bíblia diz que ele desce até uma cidade dos filisteus, mata 30 pessoas para poder pegar as 30 mudas de roupa deles e entregar para aqueles 30 filisteus. Ele começa a usar os seus talentos de uma forma errada. Deus queria que o Sansão usasse os talentos, o dom que foi dado para ele, para libertar a nação de Israel. Mas ele começa a usar os seus dons, os seus talentos para os seus prazeres. Ele começa a fazer uso errado dos talentos que o Senhor tinha concedido para Sansão. No capítulo 15, ele foi visitar, né, essa mesma mulher. A Bíblia diz que ele levou um cabrito para ela, né, para agradar a sua esposa, mas o pai dela não deixou
Sansão entra na casa e disse bem assim: olha, eu achei que vocês odiavam a minha filha, eu acabei dando ela em casamento para um dos seus amigos. Sansão, a Bíblia diz que ele ficou indignado, disse bem assim: ó, agora ninguém vai me parar, eu vou me vingar dos filisteus. E a Bíblia fala que ele pegou 300 raposas. Gente, eu não sei como é que ele fez isso, olha, mas ele pegou, a Bíblia diz que ele capturou, possivelmente com uma armadilha, com alguma outra coisa. Ele capturou 300 raposas, colocou ela em pares, ou seja, né, amarrou uma raposa na outra e botou uma tocha de fogo, né, nelas, e soltou ela nas plantações dos filisteus. Essas raposas saíram correndo desesperadas, né, e passaram pelas plantações dos filisteus ali. A Bíblia diz que elas destruíram tudo. Os filisteus, quando ficaram sabendo que Sansão é que tinha feito isso, pegaram sua mulher e queimaram juntamente com seu pai. Sansão disse: vocês vão querer isso? Aí Sansão pega e desce até uma cidade dos filisteus e mata os filisteus. Depois os filisteus vão até Judá, que é a cidade do qual Sansão fazia parte, era o povo, né, de Sansão. Eles vão com um exército numeroso até Judá. E eles chegam lá com os homens de Judá, e os homens de Judá: olha, o que vocês vieram fazer aqui? Os homens disseram bem assim: nós só queremos pegar Sansão e nos vingar, porque ele destruiu as nossas plantações e matou alguns de nossos filisteus. Os homens de Judá, né, reuniram 3.000 pessoas, desceram até uma caverna onde Sansão estava escondido, e chegaram com Sansão: Sansão, você sabe que os filisteus, o que eles já fizeram com nós? Eles nos dominam. Por favor, Sansão, permita com que nós venhamos entregar você a eles. Sansão disse bem assim: vocês não vão me matar? Aí os hebreus disseram: não mataremos você, Sansão. Amarraram Sansão e entregaram para os filisteus. Eles ficaram alegres, começaram a comemorar. Mas a Bíblia diz que o Espírito de Deus se apossou de Sansão. E o que aconteceu? Uma força extraordinária tomou conta dele. A Bíblia fala que ele pegou uma queixada de jumento e fez uma verdadeira carnificina. Matou 1.000 homens com uma queixada de jumento. Existe, né, um filme chamado Exterminador do Futuro. Não sei quantos de vocês, adolescentes, já assistiram esse filme. Mas Sansão era o exterminador do passado. Você não queria encontrar Sansão com raiva na sua frente. O cara era um terror, gente. Pela madrugada, matar 1.000 homens, uma pessoa matar 1.000 homens. Tem adolescente que não mata uma barata, não consegue matar um rato, imagine matar 1.000 homens. Mas olha só, brincadeiras à parte, um ponto que nós queremos aprender com isso, com essas duas histórias, é que Sansão, ele era escravo das suas emoções. A primeira lição que eu quero que você aprenda, eu sei que eu já falei isso na mensagem anterior, né, quando a gente falou sobre namorar, ficar e esperar, mas eu percebo que tem muito adolescente ainda que é escravo das suas emoções. Eles tomam decisões baseadas naquilo que sentem. Deus deu emoção para você se divertir, Deus deu emoção para você se alegrar, Deus nos fez para sentir alegria, tristeza, né? Deus nos fez para ficar, muitas das vezes, para ficar com raiva em situações. Ele nos fez seres emocionais, né? Não é errado você sentir essas emoções. Errado é o que você faz quando você sente essas emoções. E tem adolescente que não consegue controlar a sua reação. Olha só, a Bíblia diz que Jesus, ele chorou quando, por exemplo, ele viu seu amigo Lázaro que tinha sido morto. A Bíblia diz que quando Jesus viu os cambistas fazendo comércio no templo, ele se indignou, empurrou a mesa dos cambistas, saiu chicoteando as pessoas. A Bíblia também fala que Moisés, quando ele desceu do monte, que ele viu o povo na idolatria, Moisés ficou irado e quebrou as tábuas do 10 mandamentos. Então o que acontece? É inevitável você sentir raiva, rancor, às vezes desgosto, desânimo, mas você não pode ser controlado por esses sentimentos. Não é errado sentir isso. Às vezes você não consegue controlar uma emoção, mas a reação diante de uma emoção, Deus fala que é possível você controlar. Se você não começar a controlar suas emoções, adolescente, você vai se ferrar, você vai se lascar, você vai quebrar a cara na sua vida. Sansão, ele passou a vida inteira dele sendo dominado pelas suas emoções. Ele se apaixonava por uma mulher, que era uma mulher do povo inimigo, em vez de ele dizer bem assim: cara, Deus falou que não era para me casar com uma mulher do povo inimigo. Adivinha, Sansão se apaixonava e dava vazão a essa emoção. A Bíblia diz que quando ele ficava irado, ele matava pessoas desnecessariamente.
Ele ficou tão mordido, né, com o pai, só porque o pai dele foi dar um conselho, que ele não quis ouvir o conselho dos seus pais. Sansão sempre era enganado pelas suas emoções. É isso que as emoções fazem com você. Elas te enganam. Às vezes você acha que está tomando uma decisão certa, você está tomando uma decisão baseado só no aspecto emocional e não em princípio que Deus estabeleceu na Bíblia. E às vezes, não sei se já aconteceu com você isso, adolescente. Você achava que estava tomando uma decisão certa, você tinha certeza, mas no final você quebrou a cara. Já aconteceu isso com você? Deus quer que você venha controlar as suas emoções. Elas mentem para você dia e noite. Emoções, elas são passageiras. Assim, por exemplo, quando você vai num shopping, né, assiste um filme bem bacana, você vem de lá alegre e no dia seguinte essa alegria já não existe mais. As emoções também negativas, tipo raiva, depressão, essas coisas passam também. E você não pode tomar decisões precipitadas só porque você sentiu isso. Por exemplo, você está jogando futebol. Homem, você que é homem, você gosta de futebol. Eu tenho certeza, eu amo jogar futebol. Quando uma pessoa no futebol chega e te quebra, dá uma entrada mais pesada. Tem adolescente que não sabe controlar as emoções. Ele parte para a vingança. Ele diz bem assim, quando essa pessoa passar por mim, eu vou quebrar ela também. Ou, pior ainda, alguém te distrata no futebol, alguém fala uma coisa para você e você, para revidar, fala uma coisa para essa pessoa. Você xinga palavrões. Você que é menina, por exemplo, você está assistindo aquele seu filme preferido, aquela sua série preferida, e sua mãe te chama para fazer uma atividade doméstica. E você fica indignado, dominado pelas suas emoções, você demonstra sua insatisfação para sua mãe, você chega lá mordido. Olha, isso está errado. Deus não quer que você seja escravo das suas emoções. É por isso que um dos frutos que o Espírito Santo produz, quando ele entra na sua vida, é o domínio próprio. A capacidade de fazer o que é correto, e não o que você está sentindo. Provérbios 25, 28, a Bíblia fala, como uma cidade com os seus muros derrubados, assim uma pessoa que não sabe se controlar. Provérbios 25, 28, em uma outra versão diz bem assim, ó, um homem que não sabe controlar suas emoções e vontades, fica tão incapaz de se defender como um país sem exército. As cidades, naquele tempo, eram protegidas por muralhas enormes, gigantescas, grossas, altas, justamente para não estarem vulneráveis diante do inimigo. A Bíblia fala que se você não controla suas emoções, você é como uma cidade dessa sem muralha, você vai estar vulnerável. Qualquer coisa tira a sua paz, você discute por qualquer coisa, qualquer pessoa pode alterar o teu estado de espírito, né? As circunstâncias externas sempre influenciam você. As suas emoções, se não forem trabalhadas, podem impedir você de ser tudo aquilo que Deus queria que você fosse. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 27, é um dos versículos que eu mais gosto, onde o apóstolo Paulo diz, eu esmurro meu corpo e faço dele meu escravo. Eu controlo as minhas emoções, os meus desejos. Tem adolescente que quando está irado, todo mundo sabe que ele está irado, porque ele demonstra para todo mundo, ele grita, ele trata as pessoas mal, ele é grosso. Tem adolescente, às vezes, que quando o pai fala uma coisa para ele, ou dá uma disciplina, ele xinga, ele fala palavrões, ele trata o pai com grosseria. Isso está errado. A Bíblia diz que você tem todo o direito de irar, mas você não pode permitir com que essa ira te leve a um pecado. É por isso que Deus quer que você controle as suas emoções, né? Por exemplo, uma pessoa pisa no seu dedo. É inevitável que você fique com raiva. Aquele dedo seu que está machucado, bichado, com a unha para fora. A pessoa pisa no seu dedo. É inevitável que você vai ficar com raiva. Mas bater nessa pessoa que pisou no seu dedo já é uma outra história, porque você não teve controle das suas emoções. E Deus quer que você venha ter controle das suas emoções. Jeremias 17:9 diz bem assim, o seu coração é enganoso mais do que todas as coisas. Existe um ditado aí no mundo que diz bem assim, ó, siga teu coração, siga aquilo que você sente, vai seguir esse conselho. Infelizmente você vai quebrar a cara, sabe por quê? Porque a Bíblia diz que o nosso coração é enganoso. Por exemplo, vamos dar alguns exemplos aqui de pessoas que agem por emoção. Pessoas que revidam mal com mal. Alguém te pisa, você vai lá e pisa nessa pessoa. Alguém te apelida, você apelida também. Eu, quando estava na 4ª, 5ª série,
né? Eu fui com o dedo machucado para a escola uma vez, e com aquele dedo assim, que eu andava bem assim, né? Eu andava assim com a ponta do calcanhar, justamente para ninguém, para todo mundo ter cuidado e não bater no meu dedo. Quando eu ia conversar com alguém, eu colocava minha mão aqui na frente. Aí uma vez eu na fila para entregar um trabalho para a professora. Quando eu fui entregar o trabalho para a professora, rapaz, o cara pisou em cima. Gente, subiu um negócio assim em mim, um negócio quente, eu fiquei mordido. Aí o garoto disse bem assim, perdão, 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 e foi pegar no meu pé. Quando ele pegou, eu arriei com a mão fechada nas costas dele. Agi por emoção. A Bíblia diz que eu não devo retribuir o mal com o mal. Quando você age pela emoção, você não suporta ouvir quando você está errado, você fica indignado, por mais que aquela pessoa queira te ajudar. Quando você age pela emoção, quando você fica irado, sai palavrões da sua boca, você grita com pessoas que te amam, você toma decisões importantes de maneira repentina. Às vezes você está desanimado, você diz, cara, eu vou sair da igreja, não quero mais saber de Deus. Não, isso vai passar. Ao invés de desistir quando você estiver desanimado, procure se fortalecer no Senhor, como a Bíblia diz. Quando você vive pela emoção, você reclama de tudo, está descontente com tudo, nunca aceita a correção, sempre está suscetível à pressão dos seus amigos. Meninas que agem pela emoção quando se apaixonam por um garoto, ou garotos que se apaixonam por uma menina, esquecem tudo, já não querem mais vir para a igreja, não quer meditar, não quer orar, não quer comer. O menino está emagrecendo, já é magro, está emagrecendo mais ainda, não quer se alimentar. Então, não viva pelas suas emoções. Sansão tomou um bocado de decisões erradas, sabe por quê? Porque deixou ser dominado pelas suas emoções. Juízes capítulo 16, e já indo para a parte final da vida de Sansão, a Bíblia diz que certa vez ele foi a Gaza e viu ali uma prostituta, infelizmente, mais uma vez ele se envolvendo com uma mulher que não era do povo de Deus. Ele viu uma prostituta e passou a noite com ela. Os homens da cidade souberam que Sansão estava ali, e eles se reuniram e disseram assim, nós vamos matar Sansão ao amanhecer. Mas a Bíblia diz que quando chegou meia-noite, ele saiu da casa dessa mulher, pegou os portões da cidade, que eram portões que pesavam toneladas inteiras, saiu carregando os portões na costa, e a Bíblia diz que o bicho subiu uma colina, né? Uma demonstração de força extraordinária, né? Ele conseguiu carregar esse portão. Logo em seguida, mais uma vez ele se apaixona por uma outra mulher, agora uma mulher muito astuta, chamada Dalila, que é essa mulher que vai levar ele à destruição. Ele se apaixona, e os homens dos filisteus, mais uma vez, sabendo que a fraqueza de Sansão eram as mulheres, chegam com essa mulher e dizem, olha, nos conte, tente descobrir qual é o segredo da força de Sansão. Nós descobrindo o segredo, nós vamos lhe dar muita prata, nós vamos lhe dar muitos quilos de prata, cada um de nós vamos te dar 13 quilos de prata. E dali ela começa um jogo psicológico com ele. Sansão, tu me amas, Sansão. Sansão, como nós podemos te amarrar? Olha só, ele estava tão dominado pelo pecado, tão cego espiritualmente, que Dalila diz, Sansão, como é que nós podemos te amarrar, Sansão? Como é que nós podemos fazer para te subjugar, de modo que você não consiga reagir? Talvez você diga, cara, esse Sansão era muito besta. Mas às vezes não acontece com a gente. Às vezes a gente não é enganado pelo pecado. Satanás nos convence de fazer uma coisa que não é da vontade de Deus. A Bíblia diz que os lábios da mulher adúltera destilam favos de mel. Sansão estava apaixonado por uma mulher que infelizmente não era o ideal de Deus para a vida dele. E ele começa um jogo psicológico. Ele diz bem assim, ó, se me amarrarem com 7 tiras de couro úmida, eu serei tão fraco como qualquer homem. A Bíblia diz que ela amarrou Sansão com 7 tiras de couro úmida e gritou, Sansão, lá vem os filisteus, Sansão. Ele, arrebentou aquelas 7 tiras de couro. Né? E ela, Sansão, você me enganou, você me fez de boba, Sansão. Me diga qual é o segredo de sua força. Ele diz, olha, se você me amarrar com cordas novas, eu serei fraco como qualquer outro homem. E ela mais uma vez, espera ele ficar quietinho, dormir, amarra ele com uma corda nova, e grita, Sansão, lá vem os filisteus. A Bíblia diz que ele arrebentou as cordas, como se fosse fio de linho, que estavam chamuscados. Não teve problema. E aí ele vai chegando cada vez mais perto de contar o segredo. Aí a última vez ele diz bem assim, olha, se tecer num pano 7 tranças, né, da minha cabeça,
e prender com um pino, eu serei tão fraco como qualquer homem. E mais uma vez ela chama os filisteus, ele reage de uma forma, né, sobrenatural. E o que acontece? A mulher fica indignada, perturba Sansão dia e noite, a ponto de ele não aguentar querer morrer. E ele conta, ele diz: sou nazireu. Nunca eu cortei o meu cabelo, eu fui consagrado desde o ventre materno. Nenhuma navalha passou pelo meu cabelo. Se eu cortar o meu cabelo, eu perco minha força. E ela chama os filisteus mais uma vez, dizendo bem assim: olha, nós descobrimos a força de Sansão. A Bíblia diz que Dalila colocou ele no colo, chamou uma pessoa, cortou as tranças, os cabelos de Sansão. E a Bíblia diz que mais uma vez chamaram os filisteus. Sansão, lá vem os filisteus. Ele quis reagir como das outras vezes contra os filisteus, mas a Bíblia fala um comentário muito trágico. Sansão não sabia que o Senhor tinha abandonado ele. A força de Sansão não estava nos cabelos, a força de Sansão estava no Senhor. Enquanto ele se manteve fiel ao Senhor, ele tinha a sua capacidade. Depois que ele quebrou os votos, os mandamentos de Deus, infelizmente ele perdeu a força, porque a força de Sansão vinha de Deus. E a Bíblia diz que os filisteus pegaram Sansão, prenderam Sansão, furaram seus 2 olhos, aqueles olhos que ele não conseguia controlar, aqueles olhos que viam as mulheres bonitas e ele desejava essas mulheres, aqueles olhos que ele não manteve em santidade ao Senhor. E infelizmente ele perdeu seus 2 olhos, foi preso com correntes de bronze. E a Bíblia diz que os filisteus fizeram uma grande festa. A Bíblia diz que eles fizeram uma adoração ao seu Deus, porque conseguiram prender aquele que multiplicava o número de óbitos filisteus, aquele que estava exterminando o povo filisteu. O povo se alegrou muito, porque Sansão tinha sido preso. Agora, adolescente, presta atenção porque eu vou falar agora. Eu quero fazer um comentário muito sério para você. Sansão, ele desperdiçou a sua vida inteira porque não levou Deus a sério. Sansão desperdiçou os seus talentos, jogou sua vida fora, porque infelizmente tomou uma série de decisões erradas. Não existia uma pessoa com tantos talentos como Sansão. Sansão era para ser lembrado como um dos homens mais espetaculares da Bíblia, mas infelizmente ele não aproveitou isso, o resultado foi desastroso. Deus tinha muitos planos para a vida de Sansão, assim como Deus tem muitos planos para a sua vida, mas isso depende das escolhas que você toma agora. Você precisa andar em obediência ao Senhor. Sansão não se importava com aquilo que Deus dizia. Ele era um descuidado espiritual. Ele nunca orava a respeito das coisas. Nunca colocava Deus à frente das suas dificuldades. Sempre levava em consideração as suas emoções, os seus prazeres, aquilo que ele sentia. E não quis manter-se fiel ao Senhor. Ele vivia para si. O seu estilo de vida é um estilo de vida egoísta. A filosofia de Sansão é: se você se sinta bem, faça. E às vezes é possível que você se sinta bem fazendo coisas que desagradam ao coração de Deus. Infelizmente, Sansão só vivia dominado pelas suas emoções. Nós evitaríamos muitos problemas, adolescentes, se nós chegássemos diante de Deus e perguntássemos: Senhor, essa decisão te agrada, Senhor? Essa decisão que o Senhor quer que eu tome, Senhor? Senhor, como é que eu posso agir conforme a Tua palavra, conforme a Tua verdade? Mas Sansão, infelizmente, não quis saber disso. E um comentário muito triste a respeito da vida de Sansão, olha só. Sansão tinha o poder de controlar pessoas, mas não conseguia controlar a si mesmo. Ele incendiou o campo dos filisteus, mas não conseguia controlar o fogo de suas paixões. Ele conseguia matar um leão, mas não conseguia matar os desejos da sua carne. Ele conseguia romper as correntes que os prendia, mas as algemas do pecado ficavam cada vez mais grossas na sua vida. Em vez de liderar a nação, libertar o povo de Deus, ele viveu para si. Como resultado, Sansão deixou um legado trágico. Sansão é lembrado mais pelo que destruiu do que por aquilo que construiu. Ele era um exemplo perfeito de rebelião. Ele desafiou cada autoridade da sua vida. Ele não seguiu o conselho dos seus pais. Infelizmente, quando seus pais disseram: Sansão, não case com essa mulher, ele não seguiu os conselhos de Deus. Ele desafiou a autoridade de seus pais, ele desafiou as autoridades de Deus. Ele quebrou cada um dos seus votos. E parecia que ele ia ficar impune diante de tantas decisões erradas, mas Deus não deixou escapar. Um dia, Sansão sofreu as consequências de sua péssima escolha. Ele teve que encarar essas consequências. Infelizmente, quando eu era adolescente,
Meu pai uma vez disse bem assim para mim: olha, você não vai jogar videogame durante a semana, só final de semana. Se eu pegar você no videogame durante a semana, você vai apanhar. E eu tentava me esconder, saía da aula meio que escondido, ia lá na locadora, jogava um videogamezinho. E estava dizendo assim: cara, eu estou desobedecendo, meu pai, não está acontecendo nada. Mas um dia, meu pai me pegou no flagra. Ele sabia que eu estava jogando videogame, eu peguei uma surra que eu nunca mais esqueci. E foi isso que aconteceu com esse grande homem de Deus. Ele sofreu as consequências, ele teve infelicidade, os relacionamentos com quem ele teve com essas mulheres, todos foram rompidos, suas mulheres foram assassinadas, sempre tinha inimigos querendo matar Sansão. Ele havia quebrado todos os mandamentos de Deus e por isso estava sem a proteção do Senhor. Adolescente, as decisões mais importantes você precisa tomar hoje na sua vida. Você tem que decidir obedecer a Deus, aconteça o que acontecer. Você não pode viver por aí em desobediência ao Senhor e achar que no final isso vai acabar bem. Sansão era descuidado com a sua vida espiritual e você não pode ser a mesma coisa. Você precisa tomar cuidado. Você precisa dizer: cara, eu quero viver para agradar a Deus. Eu quero ter uma atitude que agrada o coração de Deus. Sansão, ele foi tentado e caiu em cada uma das suas tentações. Ele desobedeceu a Deus em cada uma das áreas da sua vida. Como viciado em droga, todo dia ele queria experimentar uma emoção a mais. Eu tenho certeza que se Sansão soubesse aquilo que ele ia enfrentar, ele teria pensado 2 vezes em tomar algumas decisões. No final de sua vida, ele perde praticamente tudo. Sansão perdeu os seus cabelos, perdeu a presença do Senhor, perdeu a reputação, perdeu todas as mulheres por quem se apaixonou, conheceu o fracasso, se tornou um objeto de zombaria, nunca tinha sido escravizado, agora foi escravizado. Ele perdeu sua liberdade, seus olhos, sua missão e consequentemente a sua vida. Tudo porque não quis agradar o coração de Deus. Eu te pergunto, quais são as Dalilas que têm levado você à queda? Quais são os pecados que estão te destruindo, que estão impedindo você de ser tudo aquilo que Deus queria que você fosse? O que tem te atrapalhado de ser um grande homem de Deus, uma grande mulher de Deus? Do que você precisa abrir mão hoje? Mas eu não quero terminar essa mensagem de uma forma triste. Eu quero terminar essa mensagem de uma forma espetacular. Eu quero que você aprenda uma coisa para você nunca mais esquecer. Deus ainda pode te usar, mesmo que você tenha falhado. Mesmo que você tenha errado, Deus ainda pode te usar. A Bíblia diz que Sansão, os filisteus fizeram uma grande festa em homenagem ao seu Deus. O templo dos filisteus estava lotado, aproximadamente mais de 3.000 pessoas estavam ali dentro. E os filisteus disseram bem assim: traga Sansão para que ele venha nos alegrar. Trouxeram Sansão amarrado. E os filisteus, quando viram Sansão, começaram a glorificar o seu Deus. A Bíblia diz que um jovenzinho ia puxando ele, né? E Sansão pede para esse jovem: olha, você pode me encostar nas 2 colunas que seguram esse templo? O jovem, muito ingênuo, inocente, disse: não tem problema não. E a Bíblia diz que o cabelo de Sansão começou a crescer novamente. E ele disse assim: Senhor, me use mais uma vez, Senhor. Senhor, me dê força mais uma vez para que eu possa me vingar dos filisteus. E a Bíblia diz que quando os filisteus estavam naquela euforia, naquela alegria, Sansão empurrou as 2 colunas que seguravam aquele templo. Todo aquele prédio veio abaixo, matando todos os filisteus juntamente com ele. A Bíblia diz que na sua morte ele matou mais pessoas do que durante toda a sua vida. Mas qual a lição que eu quero tirar? Talvez você diga assim: pastor, eu se pareço um pouco com Sansão. Eu tomei uma série de decisões erradas, eu acabei complicando a minha vida. Talvez você diga que estragou tudo e não sabe como vai consertar esse erro que você cometeu. Talvez você diga: pastor, minha vida não tem mais jeito, né? Eu já desagradei tanto a Deus, que eu não sei se Deus pode me usar mais uma vez. Pastor, eu já fiz tanta besteira que eu não sei se Deus tem planos para mim ainda, se Deus tem propósito. Ei, deixa eu te falar uma coisa. Deus nunca vai te deixar, Deus nunca vai te abandonar. Ele sempre poderá te usar mais uma vez, se você estiver disposto a se arrepender e começar tudo de novo. Hebreus capítulo 3, versículo 5 diz: nunca te deixarei,
2 Crônicas 7,14 diz: se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e me buscar e se converter dos maus caminhos, eu ouvirei do céu, perdoarei todos os seus pecados e sararei a sua terra. 1 João 9, se confessarmos nossos pecados a Deus, Deus é fiel e justo para perdoar o nosso pecado e nos purificar de toda injustiça. Talvez você tenha feito tanta besteira, talvez você diga que é incapaz de mudar alguma coisa na sua vida, talvez você não se sinta digno do perdão de Deus, mas eu trago uma boa notícia: Deus quer te perdoar, Deus quer te dar uma segunda chance, Deus quer te usar mais uma vez para a glória dEle. Sansão fez muita atrapalhada, vivia para desobedecer a Deus, pisou na bola. Mas sabe de uma coisa interessante sobre a vida de Sansão? A Bíblia conta em Hebreus capítulo 11, que é a galeria dos heróis da fé, a calçada da fama de Deus. Todos aqueles grandes homens de Deus que fizeram coisas extraordinárias estão relatados ali naquele capítulo de Hebreus capítulo 11. E adivinha que nome está lá em Hebreus capítulo 11? O nome de Sansão. O nome de Sansão está ali. Talvez você diga: pastor, como é que o nome de Sansão pode estar lá? A pergunta para isso é graça. É um favor imerecido de Deus. É Deus fazendo por nós o que nós não merecemos. Nós temos um Deus justo que diferencia o certo do errado, Deus que pune o pecado, mas o nosso Deus é um Deus de segundas oportunidades. É um Deus que te dá uma nova chance. Deus, Ele é sempre bom. Ele nunca vai te rejeitar. Mesmo quando você peca contra Ele, quando você magoa o coração de Deus, você pode voltar-se para Ele, pedir perdão, se arrepender, que Ele vai te perdoar e Ele vai te usar novamente para a glória dEle. Salmos capítulo 27, 10 a 11 é um versículo muito interessante, que diz bem assim, ó: ainda que me abandonem pai e mãe, o Senhor me acolherá. Os pecados que Sansão cometeu foram pagos na cruz de Cristo, seus pecados também. No fim da sua vida, Sansão pede para ser usado mais uma vez por Deus. E Deus usa. Sabe por quê? Porque aos olhos do Senhor não existe bens danificados, não existe uma pessoa imprestável, não existe vida sem propósito. Se Deus pôde perdoar Sansão, Ele pode perdoar você também. O inimigo quer que você continue afundado na lama do pecado. O inimigo quer que ele fique assoprando no seu ouvido dizendo que não tem mais jeito. Mas deixa eu lhe falar, tem jeito sim. Deus está dizendo: meu filho, eu quero te dar uma segunda chance, eu quero te resgatar, eu quero perdoar os teus pecados, eu quero fazer da sua vida uma vida nova para a minha glória. Jeremias capítulo 29, 11 diz: só eu sei os planos que tenho para você, diz o Senhor, planos de trazer prosperidade, te dar esperança e um futuro. Talvez você seja um mentiroso, um imoral, um rebelde, um filho desobediente, um hipócrita. Talvez você esteja viciado em pornografia. Sabe o que Deus fala para você? Deus quer te dar um novo começo. Ele quer perdoar todos os teus pecados. Ele quer que você faça a coisa certa. Nunca é tarde para você fazer aquilo que é certo. Você não consegue mergulhar tão fundo no pecado, Novatins, que Deus não consiga te resgatar. Receba a graça de Deus na sua vida. Receba o perdão de Deus na sua vida. Eu gostaria que você fizesse uma oração comigo, Novatins. Uma oração simples, mas de todo o seu coração. Que você orasse, talvez você esteja arrependido por uma série de decisões erradas. Mas você vai dizer para Deus: Deus, eu quero ser usado para a tua glória. Eu quero que o Senhor me perdoe, Senhor. Eu quero dar uma meia volta. Eu não quero ir nesse caminho de destruição. Eu quero fazer a tua vontade. Ore essa oração aqui, ó. Amado Deus, pode repetir da sua casa, sem medo de ser feliz. Deus hoje quer te oferecer perdão dos teus pecados. Ele quer te restaurar. Ora essa oração: amado Deus, sei que cometi vários erros. Sei que estraguei tudo. Sei que pequei contra ti. Sou um pecador, isso é que eu sou. Mas tu é um bom pai. Isso é quem o Senhor é. Sinto que envergonhei o teu santo nome. Por favor, Senhor, dai-me uma segunda chance para brilhar para ti. Amém? Receba o perdão, a graça de Deus, o perdão, o sacrifício que Jesus ofereceu na cruz.
Receba esse presente maravilhoso e não seja mais escravo do pecado e não se sinta mais culpado por aquilo que você fez. Receba esse presente de Deus, receba Jesus como Senhor e Salvador da sua vida hoje. Amém? Deus abençoe, Nova Teens. Um grande abraço e até mais, hein? Tchau!